Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vim trazer para vocês lições de vida que me fizeram mudar a minha vida financeira. Lembrando a vocês aqui que eu ainda não sou investidora, eu apenas sou uma iniciante na educação financeira. Porém, em poucos meses que eu comecei a aplicar essas lições, esses hábitos, eu comecei a ver assim, uma diferença extraordinária, né? Em questão da minha vida financeira, porque eu era aquela pessoa autoconsumista, que eu gastava tudo que eu tinha, não me interessava o amanhã, eu não pensava no amanhã. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são essas 10 lições que me fizeram começar a tomar atitude e melhorar a minha vida financeira. A primeira coisa, gente, a primeira lição, né, que eu comecei a fazer na minha vida para eu poder começar a ter, começar a pensar em ter uma reserva financeira, foi a questão da simplicidade. Como assim? Eu comecei a ter minimalismo, né, em questão de tudo na minha vida, porque eu era aquele tipo de pessoa que eu queria comprar tudo, não interessava se eu podia pagar na hora ou se eu poderia deixar lá pendurado para me pagar depois, né? E essa questão de simplicidade, ela entra na questão de ostentação. Como assim? Querer ser o que você não é. Porque fulano de tal tem um celular de última geração, porque tem um relógio top, porque tem uma roupa da moda e tudo isso, essa questão de você quiser rotular em questão de ser igual todo mundo é na sociedade. Essa é uma das coisas que começou a me moldar e a mudar a minha questão financeira. Ainda não sou investidora, como eu falei para vocês. Vou começar a pensar nisso daqui a alguns meses ainda. Acho que ainda não é o momento, até porque antes de criar uma forma de investimento, antes de você começar a investir, você tem que pesquisar bastante para ver qual vai ser o melhor tipo de investimento. Tem também que primeiro ter uma reserva financeira para você poder se manter, para você poder comprar o que você precisar, ou poder ter algo para quando você surgir uma necessidade, né? Então, a primeira coisa que eu mudei foi isso, a simplicidade, ser quem eu sou de verdade e não me rotular querendo ser quem eu não sou. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui dessa questão de simplicidade. No ano passado, gente, eu já havia há muito tempo, eu era daquele tipo de pessoa que eu queria me encaixar em grupinhos, né? E aí, tipo, por exemplo, a modinha do tempo era cabelo liso, todo mundo cabelo liso. E aí, eu fiz questão de alisar o meu cabelo, e o meu cabelo tava super enorme e tal, mas aquilo não tava me deixando feliz, sabe? Eu tava sendo rotulada, eu tava sendo uma pessoa que eu não era, internamente falando, né? Eu tava sendo uma pessoa que eu só queria agradar as pessoas e não me agradar. Isso é a pior burrice que a gente pode cometer na vida da gente. A gente tem que ser primeiramente a gente tem que se agradar primeiro, para depois a gente agradar o próximo. E quando eu comecei a ser essa pessoa, porque eu usava o meu cabelo liso, eu pintava o meu cabelo de preto, e aí quando eu comecei a decidir, que surgiu na minha cabeça que eu não queria, né? Porque é como eu falo pra vocês, a mudança ela não começa do dia pra noite, você começa a moldar os seus pensamentos. Por exemplo, desde o ano passado que eu coloquei na minha cabeça que eu queria esse ano terminar o ano de 2024 com pelo menos 10 mil reais na conta. E eu não tinha nada. Mas por quê? Porque eu não tive atitude. Mas eu comecei a mudar algumas coisas desde o ano passado. Porque quando foi em maio de 2024, eu decidi que eu não queria ser mais alisada. Eu decidi que eu queria ser cacheada. E aí que foi onde eu fiz um Big Shop, gente, que eu fiz um verdadeiro Joãozinho, ou menos um pouco, né? Foi onde aí começou as críticas, né? Que eu tive que ter psicológico suficiente para me suportar tanta crítica. E onde é que entra a parte da simplicidade? É aí que entra a parte da simplicidade. Eu
me tornei eu de verdade. Eu queria o meu cabelo cacheado novamente, eu não queria mais pintar o meu cabelo. E foi onde começou as críticas, gente. Críticas e mais críticas. As pessoas chegaram a falar que eu tava doida. As pessoas chegaram a falar que eu tava parecendo um homem, que eu tava ridícula e que com certeza eu tava depressiva e que N's e N's críticas. E isso, qual foi a minha reação? Eu não rebati, né? Eu não rebati, eu simplesmente falei, eu só tô vivendo uma maneira que eu gosto, eu quero ser assim. Não que eu queira o meu cabelo curtinho como eu cortei, mas isso foi o primeiro pontapé que eu tive que fazer, porque eu sabia que se eu continuasse com aquele cabelo liso, do jeito que ele tava, com a raiz toda cacheada, eu iria alisar novamente. Então, o meu primeiro pontapé foi tomar uma decisão, né, que foi tirar toda a parte lisa, que tava assim extremamente enorme, e tirar a parte lisa e começar com o meu cabelo cacheado. Tanto é que agora ele já tá bem maiorzinho, pra quem já viu o vídeo aqui do meu cabelo solto, sabe que ele já tá mais ou menos aqui assim. Mas assim, é nessa parte que entra a parte da simplicidade. Eu decidi ser eu, simples assim. E esse é o primeiro pontapé. Tanto na nossa vida financeira quanto na nossa vida emocional. São pequenas decisões que a gente toma que vai se tornar grandes decisões, né? Grandes conquistas lá na frente. Eu sei que o processo para o meu cabelo crescer, para ele ficar do jeito que eu vou querer, vai demorar um pouco. Porém, se eu não tivesse tomado essa pequena decisão de tirar a parte lisa para que ele se tornasse somente os cachos, eu nunca iria chegar na onde eu quero. E assim, isso foi o melhor pontapé inicial da minha vida. Foi onde eu comecei a mudar de verdade, que eu falei, eu não tô nem aí mais para a opinião de ninguém. Quem quiser seu cabelo liso, que alise. Quem quiser isso e aquilo, que faça. Agora eu vou fazer o que eu quiser a partir de hoje. Eu sou eu, e entre bilhões de pessoas no mundo, eu sou única. E eu não sou obrigada a viver à vontade das pessoas. Então é nessa parte que eu falo pra vocês que começou a mudar a minha vida financeira. Foi isso. Por quê? Porque eu tinha gastos desnecessários, gente. Eu tinha gasto desnecessário com progressiva, com tintura, com salão, pra poder estar, né, querendo agradar as pessoas. E foi onde entra esse ponto aí da simplicidade e ao mesmo tempo a ostentação, que é o que eu acabei de falar pra vocês. Às vezes a gente quer ostentar, mostrar para as pessoas o que a gente tem. Tanto é que nessa época era desse jeito. Não tinha um tostão furado, mas eu queria mostrar, né, que eu tava com o cabelo na régua, que meu cabelo tava bonito, coisa e tal. E foi onde eu comecei a pensar, poxa, como eu tô sendo burra. Poxa, como eu tô sendo um idiota. Não adianta eu querer me rotular, querer mostrar para as pessoas o que eu não sou, né? Apenas para agradar as pessoas, ou para as pessoas pensar assim, poxa, fulano. E muitas vezes essa pessoa nem tem, né, capital. Essa pessoa tem mais dívidas, porque ela quer mostrar para a sociedade, ela quer mostrar para as pessoas o que ela não é, e acaba querendo mostrar esse mundo de ostentação. A gente tá muito assim, como é que eu posso dizer, no patamar de trends, que todo mundo quer seguir todo mundo quer rotular. E eu decidi que eu não sou mais esse tipo de pessoa, que a partir do ano passado, que foi quando eu comecei a tomar essas pequenas decisões na minha vida, foi onde eu decidi que eu seria eu e acabou. Começando por essa parte da simplicidade que eu falei pra vocês. Decidi ser cacheada novamente, não tava nem aí para as críticas, porque uma coisa é certa, gente, crítica, quanto mais você rebate, mais as pessoas querem cutucar a sua ferida. Então assim, aprenda a ser respeitado, aprenda a rebater as pessoas, sabe? Porque às vezes a forma como você fala, as pessoas pensa assim, poxa, atingiu a ferida, né? E aí continua. Mas quando você fala de forma respeitosa,
Parece até esquisito eu falar isso pra vocês, mas é a verdade. Quando você chega e fala, por exemplo, quando eu fiz o corte do Big Shop, que ficou super curto, gente, eu tinha que usar uma tiarinha assim, mas meu cabelo ficou muito curto mesmo. E aí as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, mas tu foi corajosa, hein? Meu Deus do céu, eu não teria coragem. Ai, mas ficou muito curto. Eu só falava assim, ah, não, tudo bem, né? Se as pessoas não gostaram, não tem problema, né? Cada um tem uma forma de viver e eu decidi que eu quero meu cabelo cacheado e pra mim chegar no ponto que eu quero, eu preciso passar por esse processo. Era a única coisa que eu respondia pras pessoas. E aí elas iam falar o quê? Nada. Mas se eu fosse rebater de outra forma, com ignorância e coisa e tal, seria pior. Então é onde eu falo pra vocês, uma das lições que começou a mudar a minha vida em geral, e principalmente a minha vida financeira, foi ter simplicidade e acabar com essa besteira de ostentação. Outra lição, gente, que comecei a aprender bastante, ainda não sei, assim, né, o que deve saber, eu sou apenas uma iniciante, né, tô apenas aprendendo a engatilhar nesse ramo, né, tanto é que eu abri o canal para poder contar as minhas pequenas experiências, né, mas sei que da mesma forma que eu me motivo em outras pessoas, eu sei que um dia eu posso me tornar uma motivação para vocês. Mas uma das coisas que eu quero falar pra vocês, assim, que eu deixei de fazer na minha vida para que eu começasse a melhorar a minha vida, em questão financeiramente falando, a questão dos parcelamentos. Gente, a questão dos parcelamentos é uma coisa assim que fura o nosso bolso. Quando eu falo em parcelamento, gente, eu falo em parcelamento no cartão de crédito, eu falo em empréstimo, qualquer tipo de parcelamento, né? Desde que você esteja devendo, essa é a verdade. E aí, quando eu falo isso, talvez pode parecer assim até uma ironia da minha parte, né? Porque eu falo com convicção e falo com experiência, porque aconteceu comigo, né? Eu era aquele tipo de pessoa que, tipo, eu tinha o cartão de crédito, eu saía comprando o mundo e o fundo no cartão de crédito, e aí o valor que eu recebia não tinha nada a ver com o valor que eu gastava. E aí eu pensava assim, ah, depois eu dou um jeito. E aí eu sempre ia lá e pagava o mínimo da fatura do cartão de crédito, que é uma das maiores burrice que uma pessoa pode fazer na vida, é pagar o mínimo, porque você vai pagar 4 vezes mais. Outra coisa é comprar várias coisas parceladas, tipo, ah, eu vou comprar isso aqui, eu vou parcelar em 12 vezes, 10 vezes, eu não vou nem sentir. Mas o problema do ser humano é a inconsequência, porque você não vai comprar só um item, né, durante esses 12 meses no cartão de crédito e ficar somente com aquela parcela, tipo, ah, eu vou comprar vamos supor, eu vou comprar uma TV vamos supor, 3 mil reais, né, pelo cartão de crédito, vou dividir ela em 10 vezes e vou pagar 300 reais todos os meses. Mas não é isso que acontece, né? Você tem aquele gasto, mas não é só aquele gasto. Você vai comprar mais outras várias coisas e dividir em mais não sei quantas vezes. E aí, isso vai se tornar um ciclo vicioso, né? É uma bola de neve negativa, onde isso só vai te afundar cada vez mais. Então, uma das coisas que eu cortei da minha vida, assim, literalmente falando, foi cartão de crédito e parcelamentos. Se vocês me perguntarem agora, Ieda, então, tu já é isenta de dívida, tu não tem dívida? Tenho, gente. Tenho algumas coisas ainda que eu preciso finalizar para me pagar. Porém, não tô fazendo mais dívidas, que aí é que mora o problema, né? Não adianta você pagar uma dívida para você se livrar, para você esfriar a cabeça e depois você continuar fazendo outras e outras dívidas. Isso aí vai acabar te afundando cada vez mais, ou seja, você nunca vai sair desse patamar de dívidas. Então, a questão do parcelamento que eu dou é um conselho para vocês, se vocês puderem, tenta juntar o dinheirinho, né? Faça o cofrinho de vocês aí, faça a meta de vocês, tenta juntar o dinheiro para comprar o que vocês têm o sonho de comprar, né? Guarda o dinheiro, compra à vista, tem o desconto, mas não fique se afundando em parcelamentos, em cartão de crédito, enfim, sobre essas coisas aí. Outra questão, outra lição, né, que eu trago aqui pra vocês, que eu até
era pra me falar no começo, né, na questão da simplicidade, e eu acabei me perdendo nessa parte. Me perdendo assim, me esqueci um pouco, né, de falar isso pra vocês. Outra questão, gente, era que quando... porque eu já sou, né, youtuber há 3 anos, praticamente. Falta pouco pra completar 3 anos. Dia 5 completa 3 anos que eu sou youtuber, né. Mas foi onde eu decidi que eu iria começar a criar um canal, né. Eu pensei muito, eu pedi muita orientação a Deus. Porque se tem uma coisa que eu tenho, assim, é rotina espiritual. Eu oro muito, eu peço muito a Deus, eu falo muito com Deus, peço a Deus que me dê um sinal, o que eu posso fazer e tal, se o que eu tô fazendo, né? E aí, como eu já tenho um canal de vlogs, mas assim, eu sempre gostei desse tipo de vídeo, de conversa, de falar com as pessoas assim, frente a frente, como a gente tá aqui. Pera aí, gente, deixa eu arrumar essa câmera. É porque eu encostei aqui e ficou um pouco distante. Mas essa era uma das minhas preocupações, porque tipo assim, eu tenho um canal de vlogs, já estou monetizada por lá, não recebo todos os meses, porém eu já sou monetizada. E aí eu sempre gostei desse tipo de vlog, desse tipo de vídeo, tipo documentário, conversar, a gente, né, bater esse papo aqui, frente a frente. E aí eu falei, poxa, mas um canal de vlogs não combina com esse tipo de vídeo. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um novo canal para eu poder ter esse tipo de conversa e tal. E foi onde eu já estava começando. No mês de... Eu sempre, desde o final do ano de 2023 para entrar 2024, eu sempre tive essa vontade de crescer financeiramente falando. Mas eu nunca tinha pensado no gatilho de começar um canal para me mostrar minha realidade financeira, começando do zero. E eu falei, poxa, no canal de vlogs não tem como incluir isso, porque iria virar uma verdadeira salada de frutas. Não, salada de fruta é gostosa. É saborosa. Não seria isso. Eu iria misturar uma coisa com a outra que não tem nada a ver. Então eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Foi onde eu comecei a pensar muito. E aí foi quando eu pedi orientação a Deus. Eu falei, Senhor, o que eu faço? E aí me veio a ideia de fazer um canal apenas de finanças, né? Contando as minhas experiências, começando do zero, e coisa e tal. E aí é que tá o problema. Que começou, essa que é onde entra a questão da simplicidade. Eu comecei pensando assim, eu não tenho um cenário, não tenho um lugar para eu poder gravar. E o que eu vou fazer? Comecei gravando em uma cortina que tem aqui na minha janela, junto aqui da minha cama. E aí eu falei, poxa, mas o cenário é o que menos importa. Lógico que você tem que ter um lugar mais, né, uma iluminação e coisa e tal, que possa tá melhorando, né, para as pessoas assistirem, mas eu acho que isso é o de menos, gente. Isso é o que menos importa. O que importa é o conteúdo. E eu falo pra vocês aqui agora porque eu tava gravando somente ali, né? Eu tava gravando, eu sempre fazia os vídeos sentado ali naquele sofazinho de junto da cortina, colocava um vasinho de planta. E aí foi onde eu comecei a gravar os vídeos. Eu falei, poxa, isso é o que menos importa. E aí eu comecei a gravar na sala, né? Comecei a gravar. Aqui eu tô gravando, vocês estão vendo, né? Minha cama é de madeira, daquelas camas bem antigas. E eu tô aqui, isso é o que menos está me incomodando. O que interessa é o conteúdo. Futuramente posso melhorar esse cenário? Posso, mas no momento não é prioridade para mim. Eu quero crescer financeiramente falando. E não, eu não quero me afundar financeiramente falando. De que adianta eu ter um cenário aqui todo amplo para mostrar para vocês, para impactar vocês. E aí eu toda endividada porque quis mostrar uma coisa que eu não sou. Então aí onde entra essa parte da simplicidade também, gente. Aí eu decidi, falei, não, vou gravar onde der certo. Quando eu quiser gravar ali no sofazinho perto da minha cortina, eu gravo. Quando eu quiser gravar na minha sala, eu gravo. Quando eu quiser gravar na área de serviço, eu gravo também. Quando eu quiser gravar aqui na minha cama, eu gravo também. Inclusive, tô aqui escorada em 2 travesseiros porque minha coluna tá doendo. Mas é sobre isso. E aí, eu acho que a simplicidade é assim, a chave do sucesso de qualquer pessoa. Porque aquela pessoa que ela quer ser o que ela não é, ela acaba se tornando antipática, sabe? Muitas vezes ela não cativa as pessoas por isso, por antipatia.
E isso é uma das coisas que eu mais detesto quando eu vou assistir um vídeo, é ver que a pessoa quer ser o que ela não é, né? E finalizando essa parte aí, que era o que eu ia continuar com vocês, né? A gente foi pra parte dos parcelamentos, agora eu vou falar pra vocês qual a próxima parte que eu acho que que mudou a minha vida, né? Financeiramente falando, que eu ainda, como eu mostrei pra vocês em um vídeo, eu conquistei o meu primeiro R$ 1.000, gente, ainda não tô assim, né, nadando em dinheiro. Pelo contrário, eu acabei de começar, mas eu já tô feliz com essa primeira conquista, porque eu nunca consegui juntar nada no decorrer de toda a minha vida. Eu sempre gastava, era uma torneira que derramava e só ia rala abaixo. E aí eu comecei a economizar, isso pra mim tá sendo já de grande avanço. Mas qual é a próxima lição que eu tenho aqui pra dar pra vocês em questão da mudança para tá ajudando na vida financeira? É sobre os investimentos. Falando em investimentos, quando a gente fala em investimentos, a gente já pensa em fundos imobiliários, renda fixa, tesouro direto, Selic, coisa e tal. Mas eu ainda não tô nessa parte, gente. Sinceramente, eu vou ser sincera pra vocês, eu ainda não tô nessa parte. Por quê? Porque eu acho que isso ainda não é interessante. Quando eu, por exemplo, daqui 6 meses, porque assim, gente, os investimentos, falando em investimento, quando você fala em investimentos, você já pensa logo assim em investir, né? E eu acho que pra você investir, você tem que estudar bastante, né? Que é o que eu tô fazendo. Todo tempinho que eu arrumo, eu já vou ver um vídeo sobre investimento, vou procurar mais saber e tal. Só que eu acho que primeiramente de tudo, eu não vou investir agora, mas não significa que eu não posso guardar. Então, não tenho dinheiro para investir, comece com uma reserva financeira, né? Muita gente coloca como reserva de emergência, só que eu não gosto de usar esse termo, reserva de emergência, porque eu acho que parece que é uma forma de você pensar assim, é pra, né? E eu não gosto de usar o termo reserva de emergência. Nesse caso da reserva financeira que eu tô falando pra vocês, é sobre isso, é você guardar todos os meses ali, coloque metas. É o próximo tópico que eu falo pra vocês, que é uma lição assim maravilhosa, que você tem que ter metas, porque quando você pensa em investir, você tem que ter uma meta, porque se você não tem uma meta, qualquer oportunidade que você tiver, qualquer gatilho que você tiver de gasto ali, você vai gastar, porque você não tem uma meta, tipo, esse dinheiro é pra mim comprar um carro. Aí se você fala, não, o dinheiro tá lá na conta, mas ele não tem uma meta, ele não tem uma especialidade, né? Eu não tenho um porquê do que eu vou usar esse dinheiro. Então ele acaba se tornando fútil e você acaba gastando ele. Então, faça sua reserva de emergência. Nessa reserva de emergência, você vai, nessa reserva financeira, né, que muitos chamam de reserva de emergência, vocês vão colocar metas. Uma das coisas que eu falo pra vocês, que eu comecei fazendo isso, gente, eu tenho uma reserva financeira, né, que na minha caixinha lá tá especificada como reserva da prosperidade. Coloquei como reserva da prosperidade, que é aquela reserva que, né, pra quando eu precisar para alguma coisa e tal. Por exemplo, quero comprar alguma coisa à vista, né? Eu vou usar ela, mas primeiro eu vou juntar, né? Não vou querer comprar qualquer besteira e ir lá e gastar. Outra coisa que eu comecei a fazer também foi criar uma outra meta. Por exemplo, todos os meus pagamentos do YouTube vai para uma caixinha específica. Eu tenho a caixinha da reserva financeira, eu tenho a caixinha do meu pagamento do YouTube. Todo pagamento do YouTube que eu recebo, eu coloco lá na caixinha. Mas por que, Ida? Porque cada um vai ser um objetivo. Por exemplo, a minha reserva financeira vai ser para custos de quando eu precisar comprar alguma coisa. O meu pagamento do YouTube vai ter uma outra meta. Vai ser para um outro objetivo. Então, quando você traça metas, fica muito mais fácil de você usar o gatilho mental, de você dizer, eu não vou gastar esse dinheiro, eu não posso gastar esse dinheiro, porque ele tem um propósito. Toda vez que você entrar ali, que você pensar em gastar, você vai falar, eu não vou gastar porque eu não posso. Esse dinheiro tem um propósito, esse dinheiro tem um motivo pelo qual eu preciso manter ele guardado, né? O que eu quero agora não é o que eu preciso.
Então vamos pensar dessa maneira. Outra lição importantíssima, gente, que vocês precisam aplicar quando vocês começam a querer ter uma reserva financeira, começa a ter querer ter hábitos de educação financeira, vocês precisam estudar sobre o assunto, estudar sobre educação financeira. Eu nunca na minha vida pensei que eu pudesse estudar sobre educação financeira. Quando eu falo em estudar, gente, eu já não estou falando para vocês ir pagar um curso, para vocês ir gastar. Existem inúmeros tipos de ensinamentos, de pessoas que ensinam gratuitamente aqui no YouTube como praticar educação financeira, o que fazer, quais os primeiros hábitos, enfim. E quando eu falo para vocês em estudar, significa todos os dias você tirar um tempinho do seu dia para você poder ter mais intelectualidade, para você ter mais aprendizado e para você aprender mais sobre esse ramo da educação financeira. Porque como a gente apenas está começando, a gente precisa ter uma motivação para isso. Então, assim, pesquise, assista vídeo que fale sobre isso, sobre educação financeira, que vai te motivar a ter hábitos financeiros, que vai te motivar a estudar mais sobre isso, pesquisar. Tanto é que um dia desses eu estava assistindo um vídeo sobre educação financeira e no próprio vídeo a pessoa indica alguns livros para comprar para poder aprender mais sobre educação financeira. Só que eu pensei comigo, para que eu vou gastar dinheiro comprando um livro? Lógico que ler é maravilhoso, mas eu pensei comigo, para que eu vou gastar dinheiro comprando livros para mim aprender sobre educação financeira se eu tenho acesso à internet todos os dias e eu posso pesquisar todos os dias um pouco sobre educação financeira? Então, isso que eu tô falando para vocês, pesquise, aumente a sabedoria de vocês, aumente a inteligência, a intelectualidade de vocês sobre investimento, sobre educação financeira, sobre reserva financeira, sobre tudo. Vocês vão aprendendo de pouco a pouco, gente. Tipo assim, pense comigo. Se vocês levaram tanto tempo da vida de vocês estudando em escola, por que não em casa, que vocês têm acesso à internet, vocês têm um celular, por que não tirar um tempo para poder estudar um pouco sobre intelectualidade? Gente, a sabedoria é uma virtude que ninguém pode tirar de você. As pessoas podem querer tirar tudo de você, menos a sabedoria, porque a inteligência é uma coisa única e cada um tem a sua. Outra lição que tem assim que aprender sobre quando você começa a pensar em investir, quando você começa a pensar em ter uma reserva financeira, é o que? Renda extra, gente, renda extra. Eu já tentei algumas formas de renda extra, por exemplo, já tentei, eu fazia bolo para vender, eu fazia pãozinhos para vender, eu fazia biscoito de polvilho para vender, só que assim, não foi uma coisa tão sustentável. Porque, tipo assim, eu tinha boas vendas, eu até vendia bem. Só que, tipo assim, as pessoas criticam demais. E, assim, em questão de alimentação e coisa e tal, eu tenho 3 filhos, pra quem não sabe, acaba sendo muito estressante, né? Porque, tipo, eu já tenho a minha rotina de casa, eu já tenho a rotina dos meus filhos, como mãe, esposa, dona de casa. Então, assim, seria uma preocupação a mais pra mim, né? Nessa questão de alimentação, mexer com bolo, essas coisas. Era eu sozinha, tipo, pra poder fazer os bolos, pra poder embalar, pra poder lavar toda a bagunça. Então, assim, acabava sendo uma demanda muito grande pra mim. Então, foi onde eu fiz por mais ou menos uns 2 meses, mas eu acabei desistindo. Só que, tipo assim, existem inúmeras formas de renda extra. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, eu não recebo todos os meses, mas é uma renda extra que tem pra mim. Antes, por exemplo, 3 anos atrás eu não tinha esse extra. Esse extra não existia na minha vida. Mas o problema de nós brasileiros é que quando eu falo que a gente é muito inconsequente, a gente é muito, né? Porque quando a gente aumenta a renda extra, a gente acaba aumentando os custos também. E isso é uma coisa que, tipo assim, a gente deveria pensar 1000 vezes antes de fazer. Porque, gente, se a renda extra que tá entrando, essa renda já chama renda extra. É um extra para você separar e não para você aumentar os seus custos. E era o que acontecia comigo, né? Mas não é dessa forma que a gente deve pensar. Por exemplo, teve uma vez
que teve uma pessoa que falou pra mim assim, era até um motorista da saúde, né? Ele tava levando eu e o meu filho para Salvador, e aí foi onde ele me falou, né, essa experiência, ele me contou essa experiência, ele falou, poxa, eu fico pensando que quando eu recebia 2 salários, eu gastava os 2 salários e não sobrava nada. E aí, quando acabou que eu fiquei com apenas o salário, eu gastava o salário também e dava para todas as contas. Ou seja, é a falta de aplicar a educação financeira. Porque se com ele conseguia manter todas as contas dele com apenas o salário, por que não guardar aquele um outro, né? Mas não, a gente acha que porque a gente tem, a gente precisa gastar. Esse é o problema. E aí eu falo para vocês, porque assim, se a gente tivesse mais inteligência, mais sabedoria, a vida da gente seria muito melhor, gente. Muito melhor mesmo. Outra lição, gente, que assim, eu falando pra vocês, parece assim até que eu já sou uma educadora financeira, mas não é. É porque quando você começa a procurar saber mais sobre o assunto, você começa a ver o quanto você era ignorante. E quando eu falo de ignorância, eu não tô falando de ignorância de responder alguém com uma patada, não é isso. A ignorância que eu tô querendo referir aqui é a ignorância da falta do conhecimento, né? O conhecimento, ele leva a gente em inúmeros lugares, gente. O conhecimento é uma ferramenta maravilhosa na vida do ser humano. E uma das coisas que eu comecei a aprender, quando eu comecei a pesquisar, a procurar saber, que foi em novembro de 2024 que eu tive a virada de chave em questão de falar, não, eu preciso tomar um rumo na minha vida, eu preciso mudar, eu preciso começar de alguma forma, né? Tanto que eu comentei para vocês que eu abri esse canal aqui, né? Finanças do Zero, no dia 21 de dezembro, mas desde novembro foi que eu comecei a colocar a cabeça no lugar, mas eu comecei a pedir a orientação a Deus, como é que eu iria falar sobre esse assunto e tal, e se caberia colocar no canal de vlogs ou não. E aí foi onde, dezembro, eu comecei a colocar essa ideia na cabeça, né? E aí foi onde eu comecei a colocar em prática e começar a pensar. E aí, dia 21 de dezembro, eu decidi abrir o canal, configurei tudo direitinho e aí postei o primeiro vídeo, que foi o vídeo falando que eu tenho 30 anos e que eu não tenho amigos, não tenho dinheiro e não tenho direção. E foi onde eu contei pra vocês tudo o que aconteceu e agora eu tô aqui contando pra vocês a minha experiência. Mas sobre o que eu tô querendo dizer aqui? Sobre a virada de chave. Gente, a riqueza, ela começa na nossa mente. Independente, você pode ter um salário de 5 mil reais. Se você não tem uma mentalidade próspera, se você não tem inteligência, conhecimento e sabedoria, esse dinheiro não vai servir de nada. Por quê? Porque você tem que ser aquela pessoa planejada, você tem que ter planejamento, você tem que pensar, você tem que planejar, você tem que ter orçamento mensal para que você possa tá investindo ao seu favor. Não adianta ficar na corredinha de ratos, tipo, trabalho, boleto, paga boleto, trabalha, recebe o dinheiro, paga boleto. Isso nunca vai te levar a nada, nunca. E quando eu falo pra vocês que o enriquecimento, ele começa na mente, eu tô falando disso. É do autoconhecimento, é de você conhecer, de você ter o conhecimento e ter a habilidade de colocar em prática essas teóricas, porque só na sua mente isso não vai funcionar. Se eu colocar na minha cabeça, porque esse mês eu vou receber um dinheiro, eu vou colocar no investimento, aí eu vou receber o dinheiro, gasto tudo e não coloco, isso vai adiantar? Não vai. Então assim, são atitudes que você tem que tomar para que isso se torne consequência do seu esforço. É isso que eu tô falando pra vocês. Então assim, a mentalidade, ela tem que você tem que ter a mentalidade próspera, você tem que ter uma mentalidade milionária, você tem que pensar em tudo que você faz 1000 vezes antes de você fazer. Não adianta. Então assim, para você começar a investir, para você começar a ter uma reserva financeira, você tem que ter uma mentalidade próspera, você tem que ter uma mentalidade forte, firme e bem equilibrada. Porque quando eu falo para vocês da mentalidade próspera, da mentalidade milionária, eu tô falando de pensar no amanhã. Porque muitas vezes a gente não pensa no amanhã. A gente acha que tudo é hoje, tudo é hoje. Muitas vezes eu já ouvi bastante isso, né? E até eu já falei isso algumas vezes, de você dizer assim,
Ah, mas eu tô com esse dinheiro guardado, vai que amanhã eu morro e eu não realizo o que eu queria. Gente, não pense dessa maneira. Você tem que pensar a longo prazo. Você tem que pensar que futuramente você vai realizar tudo isso e ainda sem preocupações. Porque não adianta nada você se mimar hoje e aí tá com a cabeça não poder deitar no travesseiro, dormir sossegado, porque a cabeça tá explodindo por conta das dívidas. Então, pense no amanhã sim. Pense em guardar pro amanhã sim. Porque, tipo assim, é lógico que ninguém tem a vida nas mãos. Mas lógico que a gente também tem que fazer o nosso planejamento. Até porque a gente sabe que a pessoa mais rica do mundo, ele teve planejamento, né? Ele teve habilidade em colocar em prática de guardar os primeiros 50 reais dele, porque senão nunca teria rendido. E isso é a pior burrice que a gente tem de falar, ah, eu tô com 30 reais, eu tô com 50 reais aqui, não vai fazer tanta diferença na minha vida, eu vou gastar. E aí depois, quando chega lá no meio do mês, você não tem nem 30, nem 50 e nem nada de dinheiro. Então, lógico que você tem que pensar no amanhã sim. E outra lição que eu tenho para falar para vocês, gente, não conte as coisas de vocês para ninguém antes que se realize. Eu ouço muito essa frase que fala, né, que o silêncio protege a bênção. E é a pura verdade, gente. Muitas vezes, você não aguenta segurar a sua língua e aí você vai e conta para todo mundo que você tá com planos de fazer e você nem sequer ainda finalizou aquele sonho, ainda não concluiu, ainda não concretizou. Então não fale para ninguém, não vai resolver nada. Então é uma das lições que eu digo para vocês: não conte nada da vida de vocês para ninguém. Eu tenho aplicado isso na minha vida, gente, e isso tem super funcionado. Assim, uma das coisas que eu falo pra vocês é que as pessoas veem algumas coisas que acontecem, lógico, né, no meu dia a dia, porque eu posto no canal de vlogs, tipo, posto fazendo alguma coisa e tal, mas eu não conto pra ninguém, não tenho redes sociais, tipo Instagram, esse tipo de coisa. A única rede social que eu tenho é o WhatsApp, pra manter contato com as pessoas. Mas eu não conto da minha vida para ninguém. Eu não faço stories contando da minha vida e coisa e tal, os meus problemas e tudo. Não faço isso de jeito nenhum. Porque isso tem uma mania de atrair muita gente negativa, né? E uma das coisas que eu digo para vocês também sobre a questão de lições para poder melhorar a vida financeira de vocês é reconhecer as dívidas de vocês, gente. Como assim? Reconhece, gente, as dívidas de vocês, tá? Faça de tudo para vocês pagar as dívidas, para que vocês possam ter noites de sono mais tranquila, porque assim, eu não sei vocês, mas quando eu tô devendo para alguém, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu fico paranoica, porque uma das coisas que eu mais detesto é dever. Apesar que, tipo assim, eu já cheguei num patamar de, tipo, eu achar que eu ia ficar louca, né, por conta disso. Graças a Deus já consegui controlar bastante isso. Não vou contar pra vocês nesse vídeo, mas eu tenho uma experiência pra contar pra vocês sobre a questão do cartão de crédito, né, que eu tinha uma dívida muito alta e graças a Deus eu quitei. Mas em detalhes eu vou contar pra vocês em outro vídeo sobre isso. Porque assim, gente, vocês sabendo pra quem vocês devem, vocês pagando o que vocês devem, isso se torna mais leve, como se você tirasse o caminhão das costas. E outra lição que eu digo para vocês assim é reconhecer a realidade de vocês. Entenda a realidade de vocês. Por exemplo, foi o que eu comecei a falar no início. Não queira ter uma realidade que está longe do seu orçamento, né? Viva com o mínimo. Gente, o minimalismo, ele é maravilhoso. Quando você começa a aplicar minimalismo na sua vida, você começa a sentir uma leveza, assim, extraordinária. Porque, gente, muitas vezes a gente não quer aceitar, né, o que a gente a situação financeira da gente no momento. E para que a gente possa ter uma reserva financeira, a gente precisa, sim, aceitar a nossa situação financeira para poder viver com o mínimo. Outra lição também faça planejamento, gente. Como assim? Planeje tudo que você tem para fazer no mês. Coloca no caderninho aí, numa caderneta, no que vocês tiverem. Todos os gastos que vocês têm, por exemplo, conta de energia,
conta de água, condomínio para quem paga, né? Tudo que for gastos fixos. E tenta cortar ao máximo os gastos desnecessários, gente. Porque os gastos desnecessários são os mais, assim, eu acho que são os que mais levam a gente pro fundo do poço. Porque às vezes você nem tem plano de comprar alguma coisa, você acaba comprando. E aí agora aquilo vira uma bola de neve que só por Deus. Então é o que eu falo pra vocês. Tenta evitar esses gastos invisíveis, sabe? Esses gastos desnecessários que não tem necessidade na vida de vocês, que na maioria das vezes não tem. A gente acaba gastando o que não tem e sem necessidade, porque já aconteceu comigo de tipo eu gastar com alguma coisa, aí tipo eu comprei lá na sede da loucura, quando eu chego em casa eu falo, poxa, mas eu nem precisava disso. E aí acontece o quê? Teve o gasto, teve a frustração de ter gastado sem necessidade, porque eu acho que tipo assim, isso é um tipo de transtorno, né? Essa mania da gente querer gastar sem ter além, porque se a gente pelo menos tivesse, tudo bem. Mas eu falo isso por mim, porque eu tinha, tipo, o hábito de sair. Mas se eu saísse, eu queria gastar com qualquer coisa, tipo, eu tô com dinheiro, eu preciso gastar esse dinheiro. Esse dinheiro era como se, tipo assim, eu fosse alérgica a dinheiro, eu não queria dinheiro, eu precisava gastar ele de todo jeito. Para que sua vida financeira melhore, você precisa, além do planejamento, você precisa poupar. Poupar parece uma frase chata, né, gente? Quando a gente fala em poupar. Mas poupar é um dos méritos que vai levar a gente a ter uma liberdade financeira um dia. Você precisa aprender a dizer não, você precisa impor limites, né? Porque muitas vezes a gente quer tudo, e muitas vezes você vai por influência também, né? Por exemplo, você tem um grupo de amigos que gosta de beber, que gosta de churrasco, que gosta de sair todo final de semana, e às vezes você nem se encaixa naquele tipo de amizade, mas para você não perder aquela amizade, você não perder aquele ciclo de amizade, você acaba indo na mesma. Então, uma das coisas que eu falo pra vocês, corte isso, gente. Aprenda a dizer não, aprenda a impor limites, tá bom? As lições foram essa e eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, que possa ter sido útil, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Grande beijo, forte abraço. Que Deus abençoe vocês. E outra, gosto sempre de lembrar vocês, sempre, que eu não sou uma educadora financeira ainda, tá? Tô apenas crescendo por aqui, mostrando minhas experiências. Mas peço a vocês, se gostaram do vídeo, se foi útil pra você, deixa o like aí, tá bom? Compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal se você caiu aqui de paraquedas e deixe um comentário dizendo o que vocês acharam desse vídeo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!